Era uma tarde comum, dessas que parecem se arrastar sem pressa de terminar. Eu e meus pais estávamos voltando para casa depois de uma viagem longa e cansativa, uma dessas viagens que fazem você perceber o quanto a estrada pode ser interminável. Meu pai, como sempre, estava ao volante, com aquele olhar focado na estrada, enquanto minha mãe conversava animadamente sobre qualquer coisa, mantendo aquele sorriso gentil que tinha o poder de suavizar até os momentos mais difíceis. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Ela sempre foi assim, cheia de energia, sempre pronta para transformar qualquer situação simples em algo especial. Eu, por outro lado, estava entediado, e muito. Como um garoto de 12 anos, a ideia de passar horas dentro de um carro me parecia a definição de tédio absoluto. O som constante da estrada sob as rodas, o motor do carro, o vento passando pelas janelas parcialmente abertas, nada disso parecia ajudar a melhorar meu estado de espírito. Eu observava a paisagem que se estendia ao longe, mas ela se tornava repetitiva e sem vida à medida que o tempo passava. Era uma sensação estranha, como se o mundo lá fora estivesse em movimento, mas eu estivesse preso naquele pequeno espaço, paralisado. Então, para passar o tempo, puxei meu celular do bolso. A tela brilhante parecia uma fuga das paredes do carro, uma maneira de escapar daquele momento de monotonia. Comecei a mexer em alguns aplicativos, talvez jogando algo simples ou apenas rolando pela timeline, mas nada parecia conseguir capturar minha atenção completamente. As horas se arrastavam, e eu sentia que o tempo estava se tornando um fardo. Foi quando meu pai, sempre com seu jeito descontraído, quebrou o silêncio que pairava no carro. Paramos em um posto de gasolina. Era um desses postos típicos, com uma loja de conveniência pequena e sem grandes atrativos, mas necessário para esticar as pernas e abastecer o carro. Ele deu uma olhada para mim e, com um sorriso travesso, disse: "Vamos ver quanto tempo você demora para perceber que estamos indo embora." Meu olhar confuso encontrou o dele, e antes que eu pudesse perguntar o que ele estava dizendo, ele continuou com o tom brincalhão que só ele sabia usar. "Vamos fazer uma brincadeira. Você fica aqui, e nós vamos dar uma volta. Quando perceber, corra até nós. Isso vai ser divertido." Eu fiquei parado, não entendendo muito bem a proposta. O que ele queria dizer com isso? Ficar sozinho no posto enquanto eles davam uma volta? Parecia algo totalmente sem sentido, mas meu pai sempre teve essas ideias malucas, então não era surpresa. Minha mãe, com aquele sorriso contagiante, deu um olhar cúmplice para ele e, de algum modo, parecia também estar se divertindo com a ideia. Eu, por mais confuso que estivesse, sabia que se eu não aceitasse a brincadeira, acabaria sendo o chato da situação, o que nunca foi do meu gosto. "Mas o que eu faço aqui sozinho?" perguntei, ainda sem entender muito bem. Meu pai riu, ajustando o retrovisor e começando a descer do carro. "Fica aí e tenta perceber quando nós fomos embora. Quando se der conta, corra até nós o mais rápido que conseguir." A ideia de correr até eles parecia simples, mas algo no fundo me dizia que isso não seria tão fácil quanto parecia. No entanto, sem querer parecer mais entediado do que já estava, aceitei a brincadeira. Eles saíram do carro e caminharam em direção à loja de conveniência, desaparecendo por um momento da minha vista. Fiquei ali, parado, olhando para o posto vazio. O lugar estava tranquilo, a luz do final da tarde começando a tingir o céu de tons de laranja e rosa. Havia algumas pessoas indo e vindo, mas nada que chamasse muito a atenção. O posto parecia uma pausa no ritmo frenético da estrada, um pequeno respiro antes de voltar à viagem. Eu observei os carros que passavam pela rodovia próxima, sentindo uma leve brisa no rosto, mas, no fundo,
Sabia que tinha que focar naquilo que meu pai havia proposto. A ideia de correr até eles não parecia tão complicada, mas ainda assim, um sentimento estranho me fazia questionar o que exatamente ele queria com essa brincadeira. O tempo foi passando, e comecei a prestar mais atenção ao movimento ao meu redor. As pessoas na loja, o atendente atrás do balcão, o barulho do posto de gasolina funcionando, tudo parecia tão mundano, tão rotineiro. Eu olhava para o relógio do celular, o tic-tac do tempo ecoando em minha mente. Parecia que nada estava realmente acontecendo. Mas, à medida que os minutos passavam, comecei a perceber algo. Eles haviam demorado mais do que o normal para sair da loja de conveniência. Quando finalmente me dei conta disso, a sensação foi estranha. Era como se a brincadeira já estivesse acontecendo sem que eu soubesse. Olhei ao redor e percebi que o carro não estava mais ali. Meu pai e minha mãe haviam saído enquanto eu estava distraído, e eu, sem perceber, havia ficado para trás, preso em um momento de reflexão sobre algo que nem sabia que estava acontecendo. Olhei novamente para a estrada, mas nada de seus carros aparecerem à vista. Foi aí que a ficha caiu. Eles realmente haviam me deixado sozinho, e a corrida para alcançá-los era a única coisa que restava fazer. A princípio, fiquei um pouco irritado, mas logo o sorriso travesso de meu pai voltou à minha mente, e percebi que ele havia me pegado em uma brincadeira. Não era uma vingança, nem uma maldade. Era apenas uma maneira dele me ensinar algo simples: estar atento ao que acontece ao meu redor. Eles estavam apenas tentando me fazer sair da minha zona de conforto, me colocando em uma situação onde eu precisava de atenção e ação para conseguir algo simples como alcançar o carro. O desafio parecia fácil, mas à medida que comecei a caminhar para fora do posto e em direção à estrada, percebi como aquilo não era tão simples assim. Cada passo que eu dava em direção à rua parecia mais distante do que o anterior. A sensação de estar sozinho, em um lugar desconhecido e sem meus pais por perto, fez com que uma leve tensão se instalasse em meu peito. Eu não sabia o que esperava encontrar, mas algo em mim estava dizendo para seguir em frente, para não deixar que a brincadeira terminasse com uma derrota. Eu ri, achando que era apenas mais uma piada. Uma dessas brincadeiras que meus pais adoravam fazer, sempre com um sorriso no rosto e aquela risada contagiante que, muitas vezes, fazia até eu me pegar rindo sem saber bem o motivo. Mas, ao contrário do que eu esperava, eles simplesmente entraram no carro e saíram do posto, me deixando ali, sozinho. A princípio, era difícil acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Eu os vi saindo, mas ainda pensei que fosse uma piada elaborada. Eles voltariam, claro, eles sempre voltavam. Os minutos passaram lentamente e, ao princípio, eu ainda achava que tudo não passava de uma brincadeira. Eles iriam dar a volta na quadra, ou talvez parassem em algum lugar perto para me observar e ver minha reação. Eu me encostei na parede do posto, tentando me manter ocupado, mas, à medida que o tempo se arrastava, minha confiança começou a vacilar. O relógio na parede parecia se mover mais devagar, como se estivesse me zombando, me dizendo que nada daquilo era um truque. Meu coração, que antes estava tranquilo, agora começava a bater mais forte. A brincadeira estava se tornando estranha. Eu ainda tentava convencer a mim mesmo de que tudo estava bem, de que eles iriam voltar logo, mas a sensação de que algo estava errado começava a crescer dentro de mim. A cada minuto que passava, meu corpo ficava mais tenso, e os pensamentos começavam a se misturar na minha cabeça. O que antes era uma piada agora parecia uma situação real e assustadora. E então, passou mais um minuto. E outro. E mais outro. O som do posto, o movimento dos carros, tudo parecia ainda mais distante. Eu olhava para os carros que passavam na rua, mas nenhum parecia familiar. Eu me forçava a manter a calma,
a repetir para mim mesmo que tudo estava bem. Mas, à medida que o tempo passava, esse consolo ia se dissipando lentamente. O sol estava começando a se esconder atrás das nuvens, e uma sensação de desespero foi tomando conta de mim, lentamente, como uma onda crescente que não podia ser parada. O calor do dia dava lugar a uma brisa mais fria, mas isso não aliviava a sensação de vazio que se formava no meu peito. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara. A sensação de abandono estava começando a tomar conta de mim. Eu comecei a andar de um lado para o outro, tentando dissipar a ansiedade que crescia em meu corpo, mas nada parecia ajudar. Meu olhar se fixava em cada carro que passava, e eu me pegava torcendo, como se, de alguma forma, isso fosse fazer com que o carro de meus pais fosse o próximo a aparecer. Mas nada acontecia. Cada carro que passava parecia me afastar mais da ideia de que aquilo era apenas uma brincadeira. A realidade estava se tornando mais nítida, e a cada segundo, meu coração batia mais rápido, mais descompassado. O som da cidade ao redor parecia amplificado. Cada buzina, cada motor, cada passo que eu dava soava mais forte em meus ouvidos. O posto, que antes parecia um lugar simples e seguro, agora parecia um cenário estranho, sem vida, onde eu estava completamente sozinho. Eu procurei olhar ao redor, esperando ver uma pessoa conhecida, qualquer um que me desse uma sensação de normalidade, mas nada. Eu estava cercado por estranhos e por um vazio crescente. O desespero começou a se espalhar por cada fibra do meu ser, como se não houvesse mais controle sobre nada. A sensação de estar ali, preso, aguardando por algo que não acontecia, era aterrorizante. Eu passei a olhar para cada detalhe do posto, como se esperasse que algo, uma pista qualquer, me dissesse o que fazer. Mas, mesmo com o pensamento correndo a 1000 por hora, nada fazia sentido. Nada parecia certo. Eles tinham me deixado ali, e eu não sabia o motivo. A luz do dia estava diminuindo, e o céu começava a tingir-se de laranja e vermelho. O contraste entre a beleza do entardecer e a sensação de abandono em meu peito só tornava a situação mais surreal. Eu não sabia mais se a ansiedade que eu sentia era devido ao cansaço ou ao medo de não saber o que estava acontecendo. Tudo parecia se confundir na minha mente. Eu tentei chamar meus pais, mas a minha voz parecia fraca, abafada, como se o ar ao meu redor estivesse se tornando denso. Cada minuto parecia se arrastar mais do que o anterior. Eu olhava para o relógio, tentando, em vão, controlar o tempo. Eu precisava de algo, de qualquer coisa que me fizesse sentir que estava tudo bem, mas parecia que o universo ao meu redor estava me ignorando, como se eu fosse apenas uma peça insignificante em um jogo maior e impessoal. Eu não sabia mais se ainda podia confiar na ideia de que tudo isso era uma brincadeira. A sensação de estar sendo ignorado foi se transformando em algo mais profundo. Eu não estava mais apenas esperando, eu estava começando a me questionar sobre o que havia feito de errado. Eles não poderiam simplesmente me deixar ali, certo? Essa ideia parecia tão absurda, mas quanto mais eu pensava, mais a realidade se tornava assustadora. O vento começava a soprar mais forte, e eu me encolhi, tentando me aquecer. A noite estava chegando, e com ela, a sensação de solidão parecia tomar proporções ainda maiores. Eu não sabia mais se o medo estava vindo da escuridão que se aproximava ou daquilo que eu não conseguia entender. Não sabia o que havia acontecido, mas algo me dizia que, de alguma forma, o que eu estava vivendo agora era mais do que apenas uma simples piada. Eu estava sozinho. Eu continuei esperando, tentando acreditar que aquilo não passava de uma situação temporária, mas, à medida que o tempo se estendia,
Eu percebia que o que antes parecia uma brincadeira estava se tornando uma realidade insuportável. Eu comecei a me perguntar se alguma vez voltariam. Se algum dia eu deixaria de sentir esse vazio crescente. Eu olhava para o posto, para o horizonte, tentando encontrar uma resposta. Mas as respostas pareciam tão distantes quanto o próprio céu. O que antes parecia uma simples brincadeira estava virando um pesadelo. Eu estava sozinho, sem saber onde estavam meus pais, sem ter para onde correr, sem saber se era realmente uma brincadeira ou se eles tinham me deixado para trás. Depois de alguns minutos que pareceram horas, uma mulher no posto de gasolina me percebeu. Ela se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. Eu, com a voz embargada, disse que estava esperando meus pais, mas algo me dizia que eles não voltariam. Ela me deu um sorriso acolhedor e, sem hesitar, me levou até um banco onde podíamos sentar. Você está preocupado, não é? Isso pode ser muito assustador, ela disse com um olhar compreensivo. Eu acenei com a cabeça. Ela me contou histórias de quando era mais jovem, como também se sentia perdida e sozinha em várias ocasiões. Mas, com o tempo, ela aprendeu que Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Ela me disse que, às vezes, Ele nos coloca em situações difíceis para nos lembrar de que precisamos confiar mais nele. Após o que pareceu uma eternidade, meu pai e minha mãe apareceram de volta, com um olhar de preocupação e arrependimento. Eles haviam achado que eu sabia que era uma brincadeira, mas ao verem meu rosto pálido e os olhos marejados, perceberam que haviam ido longe demais. Desculpe, filho. Nunca deveríamos ter feito isso, meu pai disse, com uma voz cheia de arrependimento. Aquele momento foi o mais intenso de minha vida. Não era sobre o susto ou a dor de ser deixado para trás, mas sobre o que eu havia aprendido. Durante aquele breve período, fui confrontado com a solidão e com o sentimento de abandono, e isso me fez questionar muitas coisas. Mas a conversa com aquela mulher me deu algo que eu jamais esperava, uma nova perspectiva sobre a vida e sobre a fé. A solidão que eu senti me fez entender o verdadeiro significado da presença de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá. Mesmo quando o mundo nos deixa para trás, Ele nunca nos abandona. Nos dias seguintes, algo dentro de mim mudou. A experiência que parecia terrível agora se tornou um marco na minha jornada espiritual. Eu aprendi que a vida pode ser cruel e imprevisível, mas, ao mesmo tempo, é um constante lembrete de que devemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Eu comecei a orar mais, a ler mais sobre a palavra de Deus, e a entender que Ele sempre tem um propósito, mesmo nas dificuldades. Cada dia se tornou uma oportunidade de crescer e fortalecer minha fé. Quando me senti perdido, aprendi que nunca estive realmente sozinho. Agora, quero te perguntar, você já passou por momentos em que se sentiu completamente abandonado, como se todos ao seu redor tivessem ido embora? O que fez você se levantar e continuar? Você acredita que, em meio a tudo isso, Deus estava ao seu lado, esperando que você o procurasse? Deixe nos comentários suas experiências, suas reflexões e como a fé tem te sustentado nos momentos difíceis. Lembre-se, você nunca está sozinho.